Shalom, edificados, tudo bom com vocês? Estou aqui para finalizar a nossa série de 5 reis de destaque na Bíblia e para fechar com chave de ouro, nada melhor do que falar de Salomão. Separei esse camarada para o final porque é um cara muito espetacular, tem uma vida muito bonita. Para iniciar a nossa conversa sobre Salomão, eu quero te falar que Adonias, seu irmão, também tentou tomar o trono quando viu que seu pai estava doente, acamado, Davi. E quando a mãe de Salomão, Batseba, percebe isso, ela junto com o profeta Natã vai até Davi, que estava acamado, já doente, no seu leito de morte, para mostrar para Davi que Adonias estava tentando usurpar o trono e que um dia ele havia prometido a Batseba que Salomão seria rei em seu lugar em Israel. Exatamente isso que aconteceu. Davi corre com os preparos e coloca Salomão na frente de Adonias e o consagra rei, o institui rei sobre Israel. Ou seja, Salomão teve a bênção do profeta Natã, a bênção do pai, que era rei na época, e a bênção de Deus sobre a vida dele. Então ele teve confirmações de que ele era o rei legítimo, instituído para reinar sobre Israel. A partir desse momento nós temos uma vida linda, que é a vida de Salomão, descrita na Bíblia, lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, você vai verificar ali a vida de Salomão por completo. Mas o que eu quero focar é que antes de morrer, Davi coloca seu filho como rei, e assim que ele termina de instituir Salomão como rei sobre Israel em seu lugar, Davi dá instruções do que Salomão tinha que fazer contra o seu irmão Adonias e contra todos aqueles que se uniram a Adonias para tomar o trono de Israel. Então, de início, você vê que, além de tudo, Salomão era um filho muito obediente e sabia exatamente que seguir as ordens do seu pai, que foi muito vitorioso, iria levar ele também ao sucesso. E é exatamente o que Salomão faz. Segue à risca o plano que o seu pai tinha feito para ele cumprir contra Adonias e contra aqueles que intentavam contra o seu trono. Salomão cumpre e tem sucesso em todo o plano que foi traçado por Davi para que ele fizesse. E um detalhe importante é que quando Salomão cumpre esse plano, essa ordem, Davi já estava morto. Davi morreu. Então, um detalhe muito importante é isso. Mesmo depois da morte do pai, ele poderia ter jogado todo o plano para o alto e decidido por ele mesmo fazer o que ele quisesse. Mas não. Ele sabia que o seu pai era um homem dado à guerra, dado a Deus, era um homem voltado para os caminhos do Senhor e que sabia o que estava fazendo quando instruiu ele em tudo o que ele tinha que fazer como seus primeiros passos. E Salomão cumpre e tem êxito e tem sucesso em tudo aquilo que ele planejou, tá? Então, falando de Salomão, obviamente, você vai ver que Salomão, depois desse período onde ele coloca o plano de Davi em ação para afastar, para tirar do seu caminho Adonias e aqueles que o seguiam, Salomão começa a trilhar um caminho muito bonito. Logo depois, você vai ver exatamente no capítulo 3 de 1 Reis, você vai ver que Salomão tem um sonho com Deus, onde Deus coloca à disposição de Salomão um pedido. E ele não desperdiça esse pedido. Salomão pede sabedoria a Deus. É uma passagem também muito conhecida na Bíblia. Na verdade, Salomão pede um coração entendido para julgar o povo, que é melhor ainda para um rei. Ele não só assumiu o trono, mas se dedicava como rei. Então Salomão, quando pede isso para Deus, Deus dá. E aí você vai ver numa das mais conhecidas e lindas passagens, aquela passagem onde duas mulheres aparecem com uma só criança, uma dizia que o filho era seu, a outra dizia que o filho era dela, e ali por final nenhuma dava o braço a torcer nem a outra. Uma dizia que o filho da outra tinha morrido e no meio da noite a outra trocou. A outra dizia que era mentira e ficava aquele disse-me disse, e tinha duas mães e uma única criança. Então, para decidir aquele confronto, Salomão pede uma espada, porque ele iria dividir a criança no meio e ia dar uma banda para cada mãe. E é exatamente nesse momento que ele faz com que a mãe verdadeira se apresente, que foi quando a mulher decidiu que ela abriria a mão do seu filho
para que a criança vivesse completa nos braços da outra mãe. E a outra, por si só, o aceitou. E é exatamente nesse momento que Salomão se levanta e decreta que o filho era daquela que abriu mão, porque ela não queria ter o seu filho morto. E a outra, que apenas iria recebê-lo, é porque o seu filho já estava morto. Então, nesse momento, ele desvenda um dos maiores mistérios, a sua fama corre o mundo, né? Salomão não foi um rei, o rei de Israel mais sábio, não. Ele foi, no mundo inteiro, o rei mais sábio que essa terra já conheceu até hoje. Então, um detalhe muito importante é essa parte da vida de Salomão, que se dedicou naquilo que ele fez e recebeu o reinado do seu pai, mas não desperdiçou nenhum só momento tentando fazer outra coisa da sua vida. Salomão soube ser rei. Salomão soube ser um rei muito eficaz em tudo aquilo que ele fazia. O Salomão colecionou vitórias. Salomão colecionou cânticos que ele escreveu, colecionou passagens, livros na Bíblia que ele escreveu. Salomão colecionou rainhas aos seus pés, reis aos seus pés. O povo de Israel presenteava Salomão por ser o rei que eles sonhavam em ter, né? Os reis em volta, das nações em volta, presenteavam Salomão porque vinha ver como que era a sabedoria. Os outros reis largavam os seus tronos, largavam os seus lugares de conforto para ir conhecer de perto a sabedoria de Salomão, o conhecimento que Salomão tinha. Então nações vinham ver como era o rei sábio de Israel. Então você vê que era um homem muito querido, não só por Israel, mas também por todas as nações que ele tinha em volta. As pessoas achavam ele um homem muito, muito inteligente, muito sábio. Pessoas se aconselhavam diretamente com Salomão. A Bíblia descreve isso muito bem. Muitos das nações que por algum motivo intentaram contra Israel, Salomão só mandava um recado. E ali aqueles povos se amedrontavam e muitas das vezes os reis ofertavam suas filhas para Salomão se casar com elas. Claro, Salomão teve muitas mulheres, a Bíblia cita 1000 delas, e na verdade existe uma linha, né, de estudo. Alguns estudiosos dizem que Salomão se perdeu no final da vida, porque muitas dessas mulheres eram mulheres idólatras, que adoravam outros deuses, né, e eram muitas. Então Salomão vai ficando já de idade e pode ter se sucumbido à adoração de alguma dessas mulheres. Mas uma outra linha de raciocínio leva a crer que, por ser um homem tão sábio, tão conhecido, um homem tão influente no mundo, um homem muito dedicado ao seu chamado, um homem muito temente a Deus também, muitos acreditam que tenha sido só uma queda dele, né, pela paixão às suas mulheres, mas que ele tenha se recuperado dessa queda e se voltado aos pés do Senhor. A Bíblia não relata se houve ou não houve salvação. São linhas de raciocínio, são linhas teológicas que seguem esse caminho, são linhas diferentes, cada um tem as suas propostas, cada um tem os seus prós e os seus contras. Então só estou trazendo isso como um adendo ao vídeo, mas mostrando que Salomão foi fiel ao seu chamado. E é exatamente por isso que eu trouxe ele como a cereja do bolo. Exatamente por isso. Porque ele é um destaque, porque ele não correu do seu chamado. Muito pelo contrário, ele mergulhou nele. Ele foi chamado para ser rei, e quando Deus dá a oportunidade para que Salomão escolha algo, para que fizesse um pedido a Deus e que ele iria realizar o seu pedido, o pedido que ele iria fazer naquele momento, ele pede um coração entendido para julgar o povo. Então você vê que até o pedido único que ele poderia fazer a Deus, ele estava pensando no seu chamado. Então fica essa para nós: não abandone o seu chamado. Fica esse destaque para nós, para o finalzinho. Seja onde você foi chamado, cumpra o seu chamado com honra, cumpra o seu chamado com louvor, cumpra o seu chamado com dedicação. Estude para o seu chamado, busque aprimoramentos para o seu chamado. Se você foi chamado para ser um mensageiro da palavra do Senhor, seja.
Se você foi chamado para ser um levita na casa de Deus, seja. Se você foi chamado para ser um pastor, seja. Mas mergulhe no seu chamado e se aprimore no seu chamado, sempre mergulhando em Deus, buscando em Deus os aprimoramentos do seu chamado primeiramente. Amém? Foi um prazer ter você aqui conosco no nosso canal. Foi muito bom estar com você nessa série de 5 reis de destaque na Bíblia. Eu te espero na próxima série, tem coisas boas chegando aí para o nosso canal. Então até lá, te espero. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Shalom, tchau, tchau.